Boa tarde. Fátima Bezerra deseja melhorar a arrecadação do Estado sem aumentar impostos. Candidata do PT pretende combater a sonegação e reduzir o calote que o Estado já levou. Na primeira sabatina no Minuto 96 FM, Fátima descartou exonerar servidores. Meu convidado hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Glauber Rego. Estamos a menos de um mês das eleições. Pelo menos 97 municípios do Rio Grande do Norte terão tropas federais. Terça-feira, 11 de setembro de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. A candidata do Partido dos Trabalhadores, Fátima Bezerra, abriu ontem a série de sabatinas do portal No Minuto, em parceria com 96 FM, com os candidatos ao governo do Estado. Fátima apresentou uma série de medidas para enfrentar a crise fiscal. A petista prometeu melhorar a arrecadação sem aumentar impostos. Neste ponto, será fundamental o combate à sonegação, disse. Fátima Bezerra prometeu uma reforma administrativa sem corte de pessoal. Vamos acompanhar um trecho da sabatina com Fátima Bezerra. O governo atual mandou um orçamento para a Assembleia Legislativa no ano de 2018 com um rombo, um déficit de quase 1,5 bilhão. Esse déficit hoje está na casa de 900 milhões. É resultante, inclusive, do atraso no pagamento de fornecedores, dos servidores, etc. É claro que eu tenho dito que tem os seus componentes da crise a nível nacional, né? A queda do PIB, o desemprego, isso impactou as receitas nos planos estaduais e municipais. Mas é fato que a situação aqui se agravou e muito em decorrência da incompetência da atual gestão. Digo isso porque você olha para os estados vizinhos, a Paraíba, o Ceará, Bahia, Piauí, por exemplo, Maranhão, estados que sofreram os mesmos impactos da crise no plano conjuntural, no entanto, não atrasaram salários, pagam fornecedores e, mais do que isso, mantêm uma carteira de investimentos. O que fazer? Melhorar a capacidade de arrecadação da receita do Estado, sem aumentar imposto. Como vamos fazer isso? Aperfeiçoando os instrumentos de combate à sonegação, até para premiar o bom empresário, aquele que paga rigorosamente, que cumpre com as suas obrigações. Por exemplo, a questão da dívida ativa, 7 bilhões, o calote que o Estado levou, fruto inclusive de gestões sucessivas, que por incompetência, outras questões, levaram o Estado a essa situação. Eu sei que boa parte desses 7 bilhões não existe mais, Enio. São créditos podres, mas uma parte é recuperável. O que é que nós vamos fazer? A senhora tem ideia de quanto desses 7 bilhões podem ser recuperados? Sabe quanto é que o Estado está recuperando hoje? 0,25% apenas. Isso muito dá, pouco. Né? Muito pouco. Isso dá, Diógenes, em torno de 25 a 35 milhões. No seminário que nós fizemos aqui, sobre a crise fiscal, e contamos com a participação do secretário de Fazenda do governo do Maranhão, ele colocou para nós uma série de medidas que o governador Flávio Dino adotou lá, que melhorou consideravelmente o percentual de recuperação da dívida ativa lá no Estado. É o que nós vamos fazer aqui. E com isso nós temos uma projeção, Diógenes, de recuperar em torno de 170 a 175 milhões. Como é que nós vamos fazer isso, Luciano? Quem cuida da dívida ativa é a PGE, mas eu vou chamar o fisco. Nós temos um corpo técnico extremamente qualificado no Rio Grande do Norte, que são os nossos auditores fiscais. Vamos fazer uma força-tarefa. Outra medida que nós vamos adotar, uma reforma administrativa, não como uma panaceia, né? Mas sempre é necessário uma reforma administrativa para tentar eliminar mais desperdícios, etc. E reforma administrativa costuma acabar em corte de cargos comissionados e às vezes até... A senhora vai enfrentar essa questão? Não. Eu queria até complementar essa pergunta, candidata. É um tema muito polêmico e sempre durante as eleições esse tema vem à tona. Com relação... Dá para equilibrar as contas do Estado sem exonerar, sem demitir o funcionário público? A exoneração não faz parte da minha cartilha de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu quero equilibrar as contas do Estado, eu quero organizar as contas do Estado para dar respeito e dignidade aos servidores. Então a senhora descarta corte de pessoal? Sim, claro que sim. Imagina um funcionalismo que passou 4 anos sem ter
um direito básico assegurado na Constituição, que é receber o salário em dia, eu vou adotar políticas de valorização dos servidores, inclusive aproveitando os servidores na estrutura administrativa do nosso Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou contar com o espírito público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, até porque a sociedade vai estar do nosso lado e nós vamos contar com a sensibilidade do Poder Legislativo para corrigir. O Rio Grande do Norte é o único estado, Enio, quando há sobra de caixa, não volta automaticamente para o tesouro do Estado. Isso não pode continuar. Outra coisa, Luciano, que eu quero aqui também lhe dizer, porque você estava fazendo uma conta. Antecipação de receita, né? Que o governo, inclusive, está tentando. Eu não vejo absolutamente nada de errado uma antecipação de receita dentro do próprio período do governo, por exemplo, para ajudar a botar em dia o pagamento dos servidores. Pois é. Hoje, o convidado da Sabatina no Minuto, 96 FM, é o governador Robinson Faria, candidato à reeleição. A Sabatina começa às 18h30, direto dos estúdios da agência digital Ponto Criativo. Você pode acompanhar o programa pelas páginas do Portal No Minuto e da 96 FM, na internet, Facebook e o YouTube. A Sabatina também será transmitida ao vivo pela 96 FM e será reprisada amanhã no meu programa, o Jornal 96. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nesta terça-feira, 11 de setembro. O candidato do Solidariedade, Breno Queiroga, participa no período da tarde de encontro na sede da OAB-RN. Às 7h, acompanha lançamento de campanha de candidato a deputado federal pelo partido. Professor Carlos Alberto do PSOL participa de sabatina sobre a UERN na Câmara Municipal de Mossoró, às 6h30. Carlos Eduardo, do PDT, faz caravana às 4h nos bairros Parque dos Coqueiros e Vila Paraíso. Às 7h tem reunião com lideranças no bairro Planalto. O candidato Dário Barbosa, do PSTU, grava entrevista para a emissora de rádio em Natal, às 5h. Às 6h, concede entrevista a programas de TV. Fátima Bezerra, do PT, grava programa eleitoral às 2h. Às 4h, faz caravana na Zona Oeste de Natal. O candidato da Rede Sustentabilidade acompanha candidato ao Senado em entrevista a emissora de rádio. Às 6h, concede entrevista a programas de TV em Mossoró. Heró Bezerra, do PRTB, tem compromissos políticos às 3h em Monte Alegre e às 6h em São Gonçalo do Amarante. Robinson Faria, do PSD, faz caminhada no bairro das Quintas às 4h. Às 6h30, participa da Sabatina no Minuto 96 FM. Às 8h30, tem reunião com representantes de igreja no Alecrim. Veja a seguir minha entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Glauber Rego. Estamos a menos de um mês das eleições. Pelo menos 97 municípios do Rio Grande do Norte terão tropas federais. Aguarde só um instante. Pelo menos 97 municípios do Rio Grande do Norte terão tropas federais. O esforço do Tribunal Regional Eleitoral segue no sentido de evitar fraudes e garantir toda a tranquilidade ao eleitor na hora do voto. Meu convidado hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Glauber Rego. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, ouvintes. Em primeiro lugar, lhe desejar boa sorte nessa missão, nessa etapa, o senhor que recentemente assumiu o tribunal. Está definido, as tropas federais estarão nesses 97 municípios? Sim, Diógenes. O nosso pleito ele foi homologado no TSE. Nós teremos 97 municípios com a presença de tropas federais. O pedido foi para quantos municípios? 97. Os mesmos. Foi atendido de pronto, né? 100% atendido. 100% atendido. Há perspectiva de aumento desse efetivo? Não. E como vai se dar essa presença das tropas federais aqui no Estado? Vai ser articulado ainda. Vamos ter reuniões ainda com o comando aqui no Estado, mas... Eu vi que o senhor esteve recentemente com o governador, inclusive para tratar desse assunto, né? Um dos assuntos foi esse, né? Exatamente. A presença da Força Militar Estadual ela é necessária também.
nos demais municípios, 68 municípios, teremos a presença da Força Militar Estadual. Não só nos 68, nos 1.551 locais de votação, nos 167 municípios do estado, nós teremos a presença de, no mínimo, 2 militares em cada local de votação. Qual é a avaliação, doutor Glauber, que o senhor faz do pleito até o momento e qual é a sua expectativa para o dia 7 de outubro, que é o dia da votação? Um pleito tranquilo, Diógenes, um pleito que, com a presença das tropas federais, teremos também a segurança, né? E a expectativa é de que o eleitor participe. Eu tenho sempre dito que na democracia ela não existe sem a política e a política não existe sem o político. Então, o eventual desgaste do político, e nós temos percebido isso em movimentações nas ruas, reclamações do cidadão, o momento de exercer a sua cidadania é no dia 7 de outubro. No seu discurso de posse, que foi tratado como um discurso político, o senhor fez um apelo para a participação do eleitor, diante até dessa possibilidade de um não voto, né, como se diz aí, Isso. daquele que anula, daquele que se ausenta. O senhor fez um apelo à participação do eleitor. Né? Exatamente, um apelo para que ele participe, isso fruto de uma preocupação. Nós tivemos eleições recentes, suplementares, no estado de Tocantins e também no Amazonas, lá na capital, Manaus. E a participação foi pequena, né? E para esclarecer de que o candidato, qualquer que seja a quantidade de votos válidos, ele será eleito. Então, aquela máxima de que não alcançando mais do que 50%, teremos nova eleição. Isso não é verdade. Né? Então, eu queria a sua opinião sobre essa questão da obrigatoriedade do voto. Isso está em voga hoje. Inclusive, tem candidato à presidência da República que abertamente se declara a favor do voto facultativo. Sua opinião a respeito? A minha opinião é favorável. Eu acho que nós temos já um cenário que permite o voto facultativo, mas hoje nós temos o voto obrigatório. E o voto facultativo não significa dizer que ele não vá à urna no dia da eleição. Mesmo com a regra do voto facultativo, o senhor é favorável para que as pessoas participem da eleição, claro, escolham seus representantes. Né? Escolham seus representantes, que a participação ela seja a maior possível. Né? Mas hoje nós temos o voto obrigatório, se ele não votar, teremos multa, né? E aí outros desdobramentos, inclusive a impossibilidade de participar de concurso público. Isso. Então é um chamamento que eu faço para que ele participe no dia da eleição, que ele vote, que ele participe do processo até porque político. O principal ator da eleição não é o candidato, não é o partido, é o eleitor. É o eleitor de hoje. E tem uma informação nessa eleição que é interessante, se você permitir. São 6 telas e eu acho que o TSE começou a propagar isso e a divulgar. Nós temos o primeiro voto para deputado federal, são 4 números. O segundo voto para deputado estadual são 5 números. O terceiro e o quarto para senador são 3 números. O quinto voto para governador, 2 números. E o sexto e último para presidente, 2 números. Então, essa sequência, o eleitor ele pode levar a sua cola, é permitido. Tem também um facilitador, que é o e-título, né, que é o título eletrônico, ele pode baixar no seu celular e ele leva no dia da eleição, não precisa mais levar o documento de papel. E aí o celular ele apresenta, deixa na mesa lá do mesário, vai à cabine e faz lá a sua escolha. Doutor Glauber, o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros a concluir o processo de biometria, né? E estamos avançando aí nessa questão tecnológica. O senhor vislumbra, num futuro próximo, a questão de você votar, inclusive de casa, pela internet? Sim. Há uma discussão a respeito disso, né? A tecnologia, ela traz essas inovações. Aqui no estado nós alcançamos 100% da biometria, né? E aí com isso já temos o título eletrônico agora, e o caminho é facilitar mais ainda a participação do eleitor, participação popular. Nós tivemos uma experiência também, fruto dessas inovações eletrônicas. Lá na minha chegada, agora é permitido ao advogado fazer a defesa oral por meio de videoconferência. Né? Foi
dado cumprimento a um dispositivo do Código de Processo Civil que permite essa utilização. Esse novo, né, Código de Processo Civil. Exatamente. Muitas modificações aí, né? E aí foi firmada uma parceria com a OAB e montado estações nas subseccionais. Nós temos 7 aqui no estado. Então, o advogado lá em Pau dos Ferros, ele pode fazer a sua defesa oral sem sair da sua cidade. Então, isso traz uma facilidade para o advogado. Olhando para o calendário eleitoral, nós estamos num momento em que o Tribunal Regional Eleitoral se debruça os pedidos de impugnações. Eles devem ocorrer e encerrar até o dia 17 de setembro. Como é que está esse trabalho no Tribunal Regional? Nós vamos alcançar. Ontem foi objeto de debate na Corte e houve um comprometimento de todos de que até o dia 17 nós tenhamos 100% dos pedidos de registro de candidatura analisados e deferidos ou indeferidos. Muitos deles podem ser julgados monocraticamente, somente 53 dos 530 pedidos de registro que tivemos, somente 53, se não estou enganado, foi objeto de impugnação. Todos os demais, os juízes da Corte, monocraticamente, podem decidir então, a respeito. Então, o senhor acredita que até o dia 17 esse trabalho vai ser concluído a contento? Eu tenho certeza. Do ponto de vista da eleição, propriamente dita, e olhando o calendário eleitoral, o que é que devemos nos preocupar a partir de agora, nessa reta final da campanha, às vésperas da própria votação? Para os candidatos, tem a questão da prestação de contas. Nós temos até o dia 13 agora, que é uma única parcial. Né? Tem ele também, o candidato, a obrigação de toda receita que tiver, em até 72 horas, ele alimentar essa informação no site do tribunal. Tivemos eleições, se eu não me engano, me corrija, de 2, 3 prestações parciais e depois a prestação final. Essa não. É uma parcial. Exatamente. E depois da eleição, né? Exatamente. Essa é uma mudança que aconteceu. E para o eleitor é ele participar. E participar de que forma? Fiscalizando, nós temos o sistema Pardal. É um aplicativo, né, onde as pessoas podem fazer denúncias, exatamente, mandar fotos, textos, vídeos, e também a partir do seu celular. Né? Então, e como é que está o uso do Pardal aqui no Rio Grande do Norte? Está sendo bastante demandado. Eu não tenho aqui a informação da quantidade, claro, mas a informação que me chega é que está sendo bastante demandado. Claro, em todo o estado tem muita coisa depurada e mais investigada. Muita coisa pode ser investigada. Exatamente. E acabar até em processo e também em cassações, né? E também em cassações, né? Verdade. Então, é bom que as pessoas participem, porque é uma forma de ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar o pleito, porque não tem tantos fiscais a Justiça Eleitoral. Né? Exatamente. O eleitor é quem é o maior interessado nisso. E quem pode nos ajudar nesse... E para o dia da votação? Tudo pronto? Quando é que as urnas vão ser abastecidas com as informações dos candidatos? Dia 17 é o último dia de mudanças, né, das candidaturas. Dia 18, no mais tardar, dia 19, todas elas estarão já alimentadas. Essa informação eu discuti com o Dr. Marco Maia, que é o nosso secretário lá de tecnologia, e ele me passou essa informação, que até o dia 19 de setembro, todas as urnas estarão elas já alimentadas. O transporte já garantido, já está... A Força Militar também assegurada. Então, treinamento dos mesários e... Tudo já programado tudo. E já... É uma operação de guerra, né? Qualquer eleição, porque envolve o trabalho de muitas São 30 mil mesários, né? Então no Rio Grande do Norte são 30 mil mesários. Quantas zonas eleitorais? Nós temos 60. Nós tínhamos 69, com o rezoneamento foi reduzido para 60 zonas eleitorais. 1.551 locais de votação, 7.900 sessões eleitorais, então é um número bastante significativo. São mais de 9 mil urnas eletrônicas. Os recursos para o pleito foram garantidos? Todo o recurso garantido. Houve uma discussão do início da campanha, ainda faltava completar o valor. O recurso está assegurado. Foram garantidos pelo TSE, né? Exatamente. O dinheiro vem de Brasília, né? De Brasília. É isso aí. Eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Glauber Rego, ele que assumiu recentemente o tribunal e está aí, já com os números na cabeça, tudo afiadíssimo aí para o processo eleitoral que se encerra no primeiro turno, né? E poderemos ter um segundo turno aqui no Rio Grande do Norte, a eleição no dia 7 de outubro. Obrigado, doutor Glauber. Muito obrigado, Diógenes, e
Sempre à disposição. E vamos participar, vamos votar, né? Vamos votar. É isso aí. O RN Acontece está ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga a programação da Band de Natal. Lembrando a você que tem Sabatina no Minuto, 96 FM, logo mais às 18h30, com o atual governador, que é candidato à reeleição, Robinson Faria. Veja a reprise do nosso programa no Portal no Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.